como vocês estão. Chegando no final de uma fase difícil, se preparando para uma fase nova. Por isso o corpo está em desequilíbrio, muitas mudanças, muitas alterações, mais sensibilidade ao ambiente, às energias. Faz parte do processo. Bom, algum assunto que vocês queiram abordar hoje? Ou posso falar o que pretendo falar? Bom, eu vim falar um pouco mais da história deste planeta. Hoje vou falar um pouco mais sobre a lenda do Guardião do Inferno. Bom, como eu expliquei da outra vez, este planeta é um projeto muito querido, inclusive, pelo Criador e muito bem cuidado pelos comandos galácticos. Porém, nem sempre foi assim. Como todo começo de projeto, tem suas falhas, as necessidades de reparo, replanejamento, reconstrução, reformas, enfim. Eu falei a vocês dos povos extraterrestres que se prontificaram a vir e criar uma civilização aqui. Porém, também fiz um adendo falando que algumas outras raças participaram de todo o desenvolvimento deste planeta e não entrei em detalhes. Hoje vim falar um pouco mais sobre isso. Também toquei no assunto de Adão e Eva, não foi? Falei que não íamos romantizar mais nada e sim falarmos a verdade, então hoje vim destrinchar um pouco mais esta história. Por volta de 20 bilhões de anos atrás, quando aqui apenas havia uma atmosfera muito rarefeita, ainda muito mal estruturada. Praticamente o plano astral somente. Um dos comandos estelares de outra galáxia
entrou em comunicação com esse conselho daqui, com esse comando. Que um dos principais nomes que vocês ouvem falar e é mais divulgado é o Ashtar. Enfim. Esse comando de outra galáxia precisava fazer uma transmigração de alguns seres remanescentes do povo adâmico. Um planeta que entrou em colapso e se deu pelo fim de guerras, conflitos e catástrofes naturais. E alguns seres que estavam lá e que eram extremamente evoluídos intelectualmente e em tecnologia, porém extremamente agressivos. Comentei com vocês aqui sobre os Dracos, não foi? Disse que era um conjunto de seres de vários lugares, de várias raças. Bom, uma delas que vocês hoje conhecem como negativas eram os adâmicos. Por isso, Adão. Foram trazidos para cá alguns milhares de seres para ficar no plano astral da Terra. Por quê? Porque há 20 bilhões de anos não se tinha civilização humana. Não tinha ainda nenhuma condição para que isso pudesse acontecer. Portanto, esses seres vieram extraditados de lá para ficar aqui, na nossa atmosfera, na atmosfera da Terra, no plano astral. Mas comentei a vocês também que isso até que Jesus tivesse desenvolvido toda a organização, ainda era um caos. Portanto, daí surge a lenda dos anjos caídos. Comandados por Lúcifer, convidados ao inferno, e trevas. Traduzindo tudo isso, esses espíritos eram espíritos, como eu já disse, evoluídos, com alta tecnologia e consciência. Imagine você ser tirado do seu paraíso, onde você tem uma consciência de que você cocria, de que você faz as suas coisas, onde não há fome,
aonde não há violência, aonde não há nada além da criação da sua mente. De repente, você opta pela guerra e num total colapso da sua civilização, da sua raça, colocando em termos conhecidos, você é convidado a se retirar e assumir uma condição de eterna, não vou usar essa palavra, de intensa treva, pois você vai perder a sua consciência, a sua memória e será trazido para uma experiência completamente primitiva. E todo esse projeto de evolução preparado para a nova Terra, o planeta observatório, era chamado Lúcifer, o portador da luz, aquele que obriga você a enxergar as suas trevas, a ter que lidar com elas com responsabilidade, e todas as consequências de quem foi deportado. Por isso, depois de alguns anos por aqui, dentro do plano astral, pouca coisa mudava. Como eu expliquei para vocês, os seres desciam, adultos, estes com quase nenhuma consciência, praticamente animais. E as coisas evoluíam de maneira muito lenta. Por volta de 12 milhões de anos atrás, alguns avatares vieram em missão. Todo o plano terrestre já tinha sido melhorado. A ambientação, adequação de todos os lugares. E aí alguns seres começaram a vir, já com a genética modificada, sem memória, porém com a essência planetária de cada um. Por isso houve toda aquela história que vocês escutam falar e que existem também muitas lendas e mitos sobre Atlântida. Os seres que vieram
aquela mitologia que diz que alguns anjos caídos namoraram com mulheres da terra e tiveram filhos gigantes. Foi aí, nessa época. Mas os gigantes, para a época, tinham no máximo 2 metros de altura. O que hoje em dia é muito comum entre a humanidade. Mas para aquele momento, aqueles seres eram muito grandes. E a partir dessa história, toda uma rotatividade espiritual começa a acontecer, como eu disse a vocês, porém não era como agora. Era uma encarnação atrás da outra, sem muita explicação, sem muita instrução. Até que por volta dos 12 milhões de anos, contando o que vocês chamam de ano zero, fui chamado à Terra, como hoje fui chamado. E a Era da Luz começou a atuar dentro da atmosfera terrestre, dentro da matéria, dentro dessa dimensão. Foi quando várias civilizações foram criadas, a tecnologia foi liberada para que todos os habitantes daqui conseguissem melhorar as qualidades de vida e ascender intelectualmente, socialmente e tudo mais. Foi quando se deu a grande evolução de Atlântida. Os Atlantes eram seres extremamente evoluídos, porque eles receberam a permissão de receber diretamente dos comandos instruções, livre acesso, porque a Era da Luz estava mais uma vez atuando para o desenvolvimento da Terra. Isso durou 2000 anos, o que gerou uma ascensão rápida e queda imediata após a escolha dos Atlantes de resolver a evolução do planeta através da guerra. Muita guerra pelo poder, falta de respeito e de consciência do todo, muito parecido com o que vocês vivem hoje. Eles optaram pela guerra. A tecnologia deles era extremamente mais avançada do que vocês têm hoje, portanto, as bombas nucleares que eles criaram eram muito mais potentes. E foi aí que se deu toda a reforma geológica do planeta. Existem muitas histórias, fragmentos de histórias, mitologia, mentiras,
vindas dessa época. Inclusive, quando se diz que alguém criou uma arca, para salvar um casal de animais de cada espécie, não foi isso? Por causa de um dilúvio que destruiu o planeta e a humanidade, não foi? Na verdade, sim, um grande cientista, geneticista, fez sim todo um estoque de células, amostras sanguíneas e todo o material biológico genético que poderia, para a época, ser guardado com a tecnologia que eles tinham para que fosse através de uma nova civilização gerada uma nova civilização, uma nova humanidade. A religião conta uma história bem floreada, cheia de heróis, profetas, anjos. Mas enfim, como eu disse, o Criador não é muito romântico. Enfim, depois de 2000 anos, a Era da Luz se foi. E as trevas voltaram por completo na atmosfera terrestre. Todo o trabalho de reestruturação começou. Como eu disse a vocês, existia sim uma comissão, seres que se dispuseram a vir criar a humanidade, dar o melhor de si. Os pleiadianos, os sirianos, que são a base de tudo. Mas eu disse que houve uma invasão. E essa invasão se deu exatamente quando tudo isso estava fragilizado após esta guerra, que fez afundar a Atlântida e obrigatoriamente renascerem das trevas. Era uma época bem propícia para a escravidão, para o domínio do mais fraco. Tudo era muito precário e complicado. Vou abrir uma observação. Nada deu errado. Tudo está certo. Tudo era experiência e fonte de observação. Tudo começou novamente, como eu disse a vocês, por volta de 5.000 anos atrás. Foi começado uma nova experiência aqui, trazendo crianças
fazendo com que os seres começassem a ser socializados com estrutura familiar, já que todo o processo de estar na órbita terrestre, dentro de um plano astral, dentro de um sistema prisional, sob o comando da energia Lúcifer, mais uma oportunidade de renascer. Foi quando o plano astral começou a ser reestruturado, organizado, e o que vocês conhecem hoje começava. Existem alguns planos energéticos vibracionais, como eu expliquei, existe o que vocês conhecem como matéria, existe o astral. Existia o astral superior, depois Lúcifer, depois mestres ascensionados e depois a grande consciência. E infinitamente depois e depois e depois. Como eu já expliquei, o primeiro astral chegou a ser considerado umbral, porque já existiam tantas memórias, tantas almas completamente danificadas pelas trevas e pela negatividade, cheios de culpa devido à religião, crenças e à falta de consciência. Quando eu falo trevas, quando eu digo que o projeto Lúcifer prendia, aprisionava espíritos nas trevas, não são trevas de bem ou mal, ou ausência de bem para que o mal reinasse. Isso não existe entre nós. Quando eu me refiro a trevas, eu estou querendo que vocês entendam inconsciência, escuridão de consciência, pleno esquecimento de quem são, o que são, para que são, a que vieram. Então, devido a essa contaminação extremamente pesada, o segundo plano era praticamente o umbral que vocês se referem aqui. O astral superior era algo como o paraíso da Igreja Católica? Não, não é. O que seria o astral hoje? Com as colônias, os socorros e a espiritualidade que vocês conhecem. Porém, como eu já expliquei, essa atmosfera em volta da Terra, muito densa, muito carregada, berço desses seres negativos, não existe mais. Ela já foi completamente dissolvida e esses seres foram realocados para um lugar de vibração mais compatível.
Então hoje o astral é muito mais parecido com o que tem aqui, porém com algumas vantagens na tecnologia e acesso à consciência. Alguns seres também já estão em quinta dimensão por lá. A grande maioria. E os que ainda não conseguiram atingir estão a caminho. Através dos trabalhos aqui, através das religiões espiritualistas aqui, prestando socorro a vocês, prestando o apoio a vocês, trazendo informações, guiando, instruindo vocês. E vocês estão neste caminho também. Caminhando agora mais aceleradamente, porque nós temos pressa. Então conseguiram entender por que as lendas sobre Lúcifer ser o guardião do inferno? Imagine seres que estavam acostumados com um paraíso, de repente serem trazidos ao total esquecimento e ficarem ali trocando as energias agressivas que fizeram com que até destruíssem o próprio planeta natal, para aprender através da escassez e da ignorância a resgatar o seu espírito de luz. Então, um comando que está acima, que organiza, que coordena, usa desta energia, faz parte do plano, como eu disse, eu não sou o objetivo, eu sou o caminho. Organiza uma forma completamente diferente de aprendizado para esses seres que se sentem reprimidos, tristes, abandonados, em plena escuridão, revoltados, aprisionados. Durante alguns milênios. E o que eles podiam ouvir ou o que eles poderiam, em algum momento de uma pequena lucidez, e através do auxílio também que existia do superior, eles ouviam dizer: você está sofrendo por Lúcifer. Você está sob os comandos de Lúcifer. É Lúcifer que toma conta de tudo isso aqui. E essas histórias eram contadas aqui quando alguns sensitivos poderiam começar a contar a história. Esta era a passagem preferida. Por isso a lenda. Dos anjos caídos, de Adão, e do comando de Lúcifer nas trevas.
Então, essa é uma visão que vocês podem refletir. E, inclusive, estudar mais sobre. Pouca coisa que foi escrita realmente teve base em algo verdadeiro. Muitas lendas foram contadas, muitos mitos criados, como em tudo na história de vocês. Sobre esse assunto, alguma pergunta? Não. Bom, uma outra pequena história que eu quero contar a vocês. Como eu disse, há mais ou menos 5 milhões de anos foi quando se começou uma nova fase na Terra. Muita coisa foi reestruturada e muitas experiências começaram a acontecer. Com a precariedade, com a dificuldade, mais uma vez, a passos bem lentos. Infelizmente, aqui no planeta Experimento, logo depois da Era da Luz, vieram as trevas. Porque nós entramos na Era da Guerra. Então tudo era necessário. Fazia parte do processo. O planejamento para agora é que essa Era da Luz dure também por volta dos 2000 anos. E que traga definitivamente a ascensão planetária para este ser em que vocês habitam, chamado Gaia. Este ano que nós estamos vivenciando agora, dentro do calendário de vocês, é um ano especial devido a muitas peculiaridades, muito planejamento e uma arquitetura divina perfeita. Todos os planetas vão estar alinhados e transmitindo através de um grande portal toda a força de renovação para a nova era. Hoje vocês têm um estudo, têm condições e uma escala científica para medir a energia recebida de fora para dentro no planeta. Vocês conhecem essa escala? A escala Schumann? Ela mede as irradiações solares e, consequentemente, energéticas vibracionais que o planeta recebe.
Vocês estão recebendo um volume vibracional de energia nunca antes recebido. Nem mesmo na antiga era da luz. Portanto, é o momento de grande migração energética de vocês, da terceira para a quinta dimensão. Tudo estará preparado para que vocês façam essa evolução, tanto fisiologicamente, quanto psicologicamente, quanto energeticamente, mentalmente. Todos os corpos de vocês estão recebendo grandes rajadas de vento solar. E o que isso significa? Mais capacidade para a abertura de consciência. O alinhamento planetário nada mais é do que todas as energias que vocês conhecem como dominantes, todos os pilares de sustentação da humanidade, unidos para a completude dos seres agora. Como isso vai se dar? Com o mesmo esquema de planejamento desde o começo. Com o livre-arbítrio de vocês, com as condições externas favoráveis, apropriadas, melhoradas, nós esperamos o despertar de vocês. E como isso se dá? Consciência. É aí que entra a luz. Como eu já disse, numa grande metáfora, um ambiente com uma pequena lâmpada mostra uma realidade aos olhos de vocês. Um holofote mostra outra. Muitas vezes até é impossível de enxergar. E o que vai fazer com que essa luz se torne conhecimento é a abertura íntima de cada um, é a disposição de cada um, é o entendimento de cada um. A quinta dimensão acontecerá pela primeira vez na história deste planeta no mesmo ambiente da terceira.
Pessoas diferentes e em dimensões diferentes no mesmo ambiente. Como será isso? Cada um vivenciará essa nova era com a sua capacidade de entendimento, na sua velocidade, com a sua consciência. Alguma pergunta em relação a isso? Está bem.